Não. A verdade, ela não dói. Nunca. Em hipótese alguma. Nós, seres humanos, temos essa mania feia de chamar tudo de verdade. A gente chama gosto, opiniões, pensamentos, crença como sinônimos de verdade. Mas não são. E não é tanto a nossa culpa, não. É mais por culpa da linguagem mesmo. Como eu falei aqui no meu canal, a linguagem ela é muito complexa. Tá, para ilustrar isso, vamos supor que a minha mão é uma linguagem não verbal, e temos a televisão. Quando eu aponto para a televisão, eu falo isso aqui, ó, televisão é isso aqui. A televisão não é o meu dedo. Meu dedo só direcionou vocês a verem a televisão. Esse é o papel da linguagem. Ela é uma ferramenta. Meio que a linguagem, ela é um mapa, não o local. Entendes? Não sabia que esse vídeo ia ficar tão complexo, não. Em certa instância, a gente pode chamar a linguagem como uma decodificação verbal, ou não, de uma ideia, de um pensamento, de uma crença que a gente tem. Esse pensamento, ele é mais uma crença do que uma verdade. Nem tudo que a gente pensa é uma verdade. Na real, tudo que a gente pensa é uma crença. Bem louco isso. Então, quando a gente, por exemplo, quando a gente vê essa caneta, tô aqui segurando essa caneta, certo? E a gente pensa na caneta. O nosso pensamento não é uma caneta. Ele meio que é uma decodificação mental intocável da caneta. Vocês estão vendo a caneta? Vocês não estão vendo mais a caneta. Mas vocês conseguem pensar na caneta se você não tiver a fantasia, claro. Você consegue pensar na caneta. E esse pensamento não é a caneta que eu estou segurando, entendeu? É uma decodificação. Só que a nossa mente, ela não. Essa decodificação ela passa por um filtro chamado crença. E essas crenças são o que molda nós como seres humanos, que faz a gente viver em sociedade. Então as crenças são importantes. O problema é que essas crenças, elas são infestadas de, como é que eu posso dizer? De outras crenças. Então, ela é um filtro muito não confiável. As nossas crenças não é um filtro confiável. Então, temos a realidade, ela passa pelo filtro de crenças e vira um pensamento. Porque se no passado eu pegar uma caneta e ficasse te furando quando você é criança, assim que você crescesse eu te mostrasse essa caneta é a realidade, ia passar por um filtro de crença e você ia ter um pensamento negativo sobre essa caneta. Então a gente utiliza muito no nosso passado, mas mesmo que a gente não use no nosso passado, mesmo se a gente viver em constante mindfulness, viver o presente, ela ainda vai passar por um filtro que seres humanos têm. E é um filtro legal, que é um filtro que fez a gente viver em sociedade, fez a gente evoluir como espécie, que é o filtro do bem e o mal. A gente acredita que existe uma caneta boa, que ela serve para riscar, e tem a crença que caneta é mal, que ela serve para furar as pessoas. Crença, entendeu? Como eu falei já num vídeo sobre intuição. Em alguns cantos, a morte é algo tenebroso, a morte é algo muito pesado, triste. Em outros cantos, a morte é celebrada como se fosse uma festa mesmo. Então, de qualquer forma, a morte existe, mas ela passa pelo filtro da crença. Toda verdade passa pelo filtro da crença. Mas nem toda crença é a verdade. Ela é uma decodificação muito imprecisa da realidade. Entende? Então, acho que eu consegui explicar. Meu Deus, que coisa complexa. Eu não sabia que ia ser tão complexo, não. Realmente, eu só ia sentar aqui, ligar a câmera e falar. Eu não sabia que ia ser toda essa abstração, não. Não acabou ainda, não. Fica aqui no vídeo. Tá. A verdade, ela não dói. O que dói é a crença, a decodificação que a gente fez desse algo. E essa decodificação, ela é sujeita à nossa memória, a nossos gostos e o nosso local que a gente mora, que a gente nasceu. Todos esses aspectos moldam as nossas crenças.
E a gente crê, além de a gente crer no bem e no mal, a gente cria muito, como é a base desse canal, né? Como eu sempre falo. Então, todos os meus vídeos sempre falam sobre isso, sobre o eu. A gente crê que existe um eu. E como eu falei em outros vídeos, quando a gente limpa esse eu, quando a gente limpa todas as crenças, todos os filtros, metalinguagem. Quando a gente limpa os filtros, tipo, não existe bom, não existe mal, não existe eu, quando você tira todos os filtros, então tem a verdade, ela passa por um filtro e vira um pensamento. Quando a gente tira a verdade meio que se encontra direto com o pensamento. Você tem que tirar esses pensamentos também, entendeu? Tá. E quando você tira esse filtro, você enxerga a verdade mesma, a verdade de verdade, sem esses montão de filtros de seres humanoides que a gente tem, humanóidicos. E a verdade é impossível ela doer. É impossível essa verdade, verdade absoluta doer, porque ela não se explica. A gente só vive, a gente só observa a verdade. E essa verdade, ela é repleta, ela é entupida de humor e uma clareza. Ela sempre te alivia. A verdade sempre alivia, sempre alivia. Ela te abraça, ela realmente é um amor, não um amor tipo de amizade, amor romântico, de casamento, é um amor transcendental. A verdade mesmo, não tem como ela te machucar, porque ela é 100% feita de amor, um amor muito grande. O que dói mesmo é nossas crenças que destrói nós. A gente já acreditava, a gente gosta, a gente tem essas crenças pra gente manter muito no controle. Então, se eu sei que se eu jogar uma pedra no chão e ela vai cair, logo isso me dá um certo controle, entendeu? Se eu sei que se eu estudar para uma prova, eu tiro 10, eu já tenho um controle que se eu estudar, eu tiro 10. Aí você estuda e não tira 10, meio que a sua crença é quebrada, entendeu? Então, a verdade não se choca. O que se choca é o teu sistema de crença. Porque a verdade mesmo, como eu falei, ela tá acima de tudo que o nosso cérebro consegue captar racionalmente. Porque esse negócio de passar na prova também é uma crença de que passar na prova é algo ruim, e não passar na prova é algo negativo. Essa é a crença, o filtro. Quando a gente tira tudo isso e observa, aí sim. Aí sim você fica de cara com a verdade. E a verdade, ela é lotada de amor, ela tem muito amor. E isso que eu tô falando não é a verdade. O que eu tô fazendo é uma decodificação também. Então, esse vídeo não é uma verdade, é uma crença. E sim, o meu bordão ficou errado. Dessa vez o bordão saiu errado. Mas só pra detalhar, é isso. Eu sou essa Yoko. Essa foi a reflexão, porque a verdade não dói. E a verdade te ama muito. Ela te ama, porra. É isso. Eu sou essa Yoko. E esse vídeo não foi uma verdade. Ele foi uma dica. A verdade te ama.